Então vamos lá para mais um dia, para mais um nossos devocionais, leitura da palavra, instrução, buscar conhecer o que Deus tem para nossas vidas, as direções que Deus tem para nos levar mais perto dele. 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Mais um mês, estamos em mais um mês, mais um período novo, mais um livro novo, e Deus tem trazido grandes instruções. Nosso estudo de hoje vai de Josué capítulo 12 até o versículo 14. Nós vamos ver então que essa unção de conquista, unção de avanço, unção de guerra mesmo está sobre o povo de Israel, está sobre mim, está sobre você. As suas lutas, os seus inimigos, eles têm um prazo determinado pelo próprio Senhor para cair, para serem derrotados. Agora, depende muito de você permanecer de pé, permanecer firme, aguentar o propósito, aguentar a luta de maneira excelente. Amém? Vamos para o nosso estudo de hoje. Josué capítulo 12, nós vamos ver as conquistas do povo de Israel. Em Josué, aqui capítulo 12, esse capítulo ele vai ser dividido aqui em duas partes importantes. Do versículo 1 ao 6, ele vai falar sobre as conquistas de Israel. E do versículo 7 ao versículo 24, ele vai falar sobre 31 reis. 31 reis que Josué vai lutar e vai vencê-los e vai ali alcançar o êxito na batalha. Mas para você ter uma dimensão de quão grande, de quão cansativo foi a vida de Josué. Muitas vezes quando alguém pensa que alguém vai ser levantado por Deus, alguém vai ser promovido espiritualmente, que essa vida dessa pessoa vai melhorar. E, cara, eu ouso dizer que sim, ela melhora porque você está recebendo algo mais do Senhor. Isso é uma óbvia demonstração de cuidado, de proximidade, de que você está no caminho certo, de que o Senhor tem prazer em dividir e contar com você para o reino dele avance. Mas, em contrapartida, o que muitas pessoas não pensam, não veem, não observam, é o esforço e o sacrifício que isso demanda de cada um de nós. Quanto mais comprometimento nós temos com a obra de Deus, quanto mais comprometimento e desejo, zelo por estar na sua presença, mais sacrifícios são exigidos, são gerados da nossa parte. Então, em Josué capítulo 12, nós vamos ver que as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança. Eles, mesmo estando aquém do desejo de Deus para eles, mesmo estando um pouco distante do que Deus desejava para eles, mesmo não sendo o projeto precioso ali, aquele projeto máximo, nível hard de Deus para eles receberam as suas promessas. Então vai muito aqui do que Deus tem para cada um de nós. Deus não depende, Deus ele não deixa de cumprir, essa seja a palavra melhor, Deus não deixa de cumprir com as suas palavras, com as suas promessas por um deslize ou por uma falta de excelência da minha parte. É óbvio que quanto mais excelente, quanto mais eu me entrego, mais eu vivo com ele, melhor são as coisas. Mas nós vemos esse contexto aqui aplicado diante dessas tribos. Com isso, então, nós vamos ver aqui nesse capítulo a bondade de Deus se manifestar mesmo nas nossas escolhas erradas, mesmo diante dessas falhas, desses deslizes que a gente cometa. Se a gente permanece, a vontade de Deus continua sobre nossas vidas. A manifestação da misericórdia, a manifestação da graça de Deus está por lá. A intenção do Senhor é sempre nos atrair para mais perto, de tudo que Ele preparou. Mesmo que a gente não consiga, ou mesmo que a gente não possa ver os seus gestos de amor, a gente sabe que a misericórdia dele está lá. Mesmo que a gente não entenda isso da maneira perfeita, de uma maneira ideal, a gente sabe que isso é uma realidade. Que esse amor, que essa fidelidade, que essa bondade, que ela é real e que ela acontece mesmo. Na parte final desse capítulo, na parte final do capítulo 12, nós vamos ler lá no versículo 8, por exemplo, que Josué conquistou todos os tipos de terras. Ele conquistou terras nas montanhas, nas planícies, nas campinas, descidas das águas, deserto e terras de gigantes. Ou seja, Josué enfrentou todo tipo de adversidade, todo tipo de inimigo, lutou em todo tipo de ambiente, mesmo assim ele venceu. Isso nos diz aqui, isso nos faz entender que na vida nós lutaremos em diferentes ambientes, em várias esferas, com os mais diversos tipos de inimigos. Mas
quer no deserto ou quer nas montanhas, o desejo de Deus é nos dar a vitória. O deserto faz uma simbologia de tempo de escassez, dificuldade, lugar difícil de enfrentar, lugar difícil de viver. As montanhas, por sinal, traz um outro paralelo, ela faz traz um sentido aqui de que é um lugar tranquilo de viver, um lugar agradável e tudo mais. E mesmo nesses contextos todos, nós entendemos que Deus está conosco e que Deus quer sempre nos dar a vitória. Isso aqui nos faz entender que Deus ele quer sempre que a gente avance em tudo isso. O Josué, ele conquistou tudo isso porque ele soube confiar no Senhor. Em todas as ocasiões, e em todos os contextos que ele viveu, ele foi sensível à voz de Deus, ele foi sensível ao que Deus estava direcionando para seguir as suas instruções, estratégias, o comando de Deus. Ainda mais Josué, que era um líder militar, ele teve essa disciplina de entender os comandos que Deus estava dando a ele. Era como se alguém, como alguém de patente superior está ordenando algo, ele somente cumpre e ele tem a vitória por essa obediência, por essa confiança. Então, esse capítulo 12 aqui nos faz entender que nós precisamos desenvolver essa percepção da grandeza de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante da sua direção, nós precisamos nos humilhar diante da sua presença. Não seja uma pessoa incrédula, uma geração incrédula que confiam somente nas suas percepções, que confiam nos seus achismos, nos seus sentimentos, que confiam nos seus conceitos mundanos e tudo mais. Mas pelo contrário, que nós vamos nos deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é o ensinamento desse capítulo, que a gente possa ser guiado por esse Espírito Santo, porque com certeza, assim como foi com Josué, nós vamos conquistar grandes coisas nos ambientes mais diversos da vida, se nós assim fizermos, se nós assim vivermos. E aí, o capítulo 13 de Josué, ele vai falar sobre a repartição, sobre a divisão da terra de Canaã. No início de Josué capítulo 13, nós vamos ler aqui que Josué ele já era mais velho, ele já estava velho e ainda havia muita terra para ser conquistada. Então lembra que Deus começa essa jornada aqui do povo de Canaã falando que ele vai dar muito além do que só eles esperavam, do que eles viam. Aqui ainda Josué já está velho no capítulo 13, vale lembrar que ele liderou o povo por uma média de 20 anos, conquistou muita coisa, mas ainda tinha muito ainda a ser conquistado. É muito interessante a gente perceber que no capítulo anterior, no capítulo 12, nós fomos informados de que ele venceu 31 reis. Assim termina o capítulo 12, falando lá que ele vence 31 reis e nos mais diferentes cenários. Então, em qualquer liderança, esse aqui é um feito notável. Para qualquer liderança, isso aqui já seria excelente demais. Mas, mesmo assim, não foi o suficiente para viver tudo que Deus tinha preparado para ele. Ainda tinha muitas coisas que Deus tinha para ele viver. O que eu quero dizer com isso é que o plano de Deus para a nossa vida, o plano de Deus na nossa vida, ele é mais que abundante, ele vai muito além de tudo isso. Muitas vezes nós sonhamos com algo, muitas vezes nós desejamos algo, oramos até com medo às vezes, né? Pensando por baixo, desacreditados e tudo mais. A palavra diz que nós pedimos muito mal. Isso é uma realidade para mim, tá? Principalmente para mim. Eu reconheço que eu peço muito mal e que eu peço muito pouco coisas a Deus. Mas na vida aqui de muitos servos, muitas servas de Deus, eu vejo que nós podemos ser usados. Nós podemos ser usados. Josué aqui está nos mostrando isso. Ousar acreditar que nós podemos ir para níveis superiores em Deus, não somente no que se refere às nossas vontades ou às nossas petições, mas também a nosso relacionamento com Deus de maneira espiritual. Olha as coisas que esse homem viveu. Ele viu o mar secando para que o povo atravessasse, e aí quando o povo termina de atravessar, quando o último servo dá o último passo tirando do mar, o mar se enche de novo, assim, sobrenaturalmente. É muito louco isso. Ele vê o sol e a lua pararem para eles vencerem uma batalha. Então o nível espiritual aqui de demonstração de fé e obediência é muito grande, e nós podemos viver algo maior do que nós vivemos hoje. Nós podemos viver algo muito maior do que somente pedir por um emprego, ou pedir por um trabalho, ou pedir por um casamento, ou pedir, sei lá, para que Deus venha e por uma cura específica. Eu creio que nós podemos viver níveis maiores, isso é o que está sendo ensinado aqui.
ousar acreditar que nós podemos ir em níveis superiores a Deus, em Deus, de ver, de caminhar, de sentir, de viver a glória de Deus, o plano de Deus para nossas vidas, de ter acesso a essa majestade. Então, para tudo isso, tudo que nós precisamos fazer, tudo que eu tenho aprendido com Josué aqui, que tudo que nós precisamos fazer para alcançar esses níveis é nos render, é deixar seguir aqui o fluxo do Espírito Santo, é poder ser palpável, é poder ter um relacionamento íntimo com esse Espírito Santo, não somente no momento de oração. A palavra diz que nós devemos estar em espírito de oração o tempo inteiro. E muitas vezes não é essa a nossa realidade. A gente entra em oração por um momento específico, ou por uma causa específica, mas nem sempre a gente passa muito tempo nisso. Nem sempre a gente dedica parte do nosso tempo ou investe parte do nosso tempo em oração. E Jesus mesmo nos ensina que quanto mais tempo você vive em oração, automaticamente o seu dia, os seus afazeres, as suas tarefas, sejam elas naturais ou espirituais, elas se tornam muito mais fáceis. Jesus ele levantava muito cedo, ele se ausentava, ele ia orar, e durante o dia ele já sabia tudo que ele precisava fazer. Ele já sabia de tudo que acontecia, porque ele já estava atualizado com aquilo que o Pai tinha de direção para ele. E muitas vezes nós oramos rapidinho antes de dormir ou antes de comer, ou oramos muito rápido quando acordamos para iniciar os nossos dias. Muitas pessoas começam o dia e abrem primeiro o celular, muitas pessoas passam o dia vendo o celular, vendo uma série de coisas, filmes, séries, memes e tudo mais, mas não conseguem passar 20 minutos, 30 minutos, uma hora que seja fazendo um devocional, lendo a palavra, ouvindo uma pregação e tudo mais. Então nós temos que ter esse contexto aqui de mudança na nossa mente, mudança no nosso jeito de viver, para alcançar esses níveis maiores em Deus. O resto desse capítulo, o restante do capítulo 13, nós vamos ver que com justiça, de uma maneira justa, ele reparte, divide as porções para cada tribo. E ele recompensa cada uma das famílias que lutaram ao seu lado para que tudo aquilo se tornasse uma realidade. Ele recompensa todos aqueles que fizeram, obviamente, eles conquistarem aquele lugar, aquele espaço, aquela vida, aquela realidade. Josué é um homem de Deus excepcional, um verdadeiro modelo para as nossas vidas. Você não vê em Josué características, por exemplo, como ganância ou avareza. Você vê uma liderança simples, uma liderança real, uma liderança verdadeira, justa, simples, honesta. Então você não vê ganância, você não vê avareza na sua liderança. Você vê justiça, você vê retidão, você vê ali um profundo amor a Deus. Então ele é um grande exemplo. Ele foi ensinado por um dos homens mais incríveis que já existiu em toda a história da humanidade, que foi Moisés. Então ele traz esse conceito aqui, ele traz tudo que ele aprendeu, ele aplica tudo isso. E é muito interessante ver essa justiça sobre ele. E aí, no último capítulo do nosso estudo de hoje, Josué capítulo 14, nós vamos ver um pedido de Caleb a Josué. Caleb, que era ali o seu fiel escudeiro, que era ali, depois de Josué, o segundo líder do povo, o cara que exercia um papel de muita importância, é o homem que fez ali, que foi junto com Josué responsável para que o povo de Deus avançasse. E aí no capítulo 14 aqui de Josué, nós vamos ver um pedido corajoso, cheio de fé, feito por Caleb. Quando os espias desanimaram o povo lá com um relatório de pânico, Josué e Caleb foram os únicos que permaneceram crentes, aqueles que permaneceram crendo nas promessas do Senhor. Então, como consequência disso tudo, o Senhor prometeu que lhe daria a terra onde os seus pés pisaram como herança para ele e sua família. Agora, 45 anos depois disso, Caleb ele vem a Josué pedir o direito de conquistar a sua herança. Ele consequentemente que ele vá a Hebron, uma terra muito boa que estava no monte e era cheia de gigantes. Então ele quer essa cidade. Ele quer essa cidade e ele pede isso a Josué. A atitude de Caleb ela é fantástica. Ele diz a Josué que se sente tão bem hoje quanto há 45 anos atrás, e a sua fé permanece firme, porque mesmo ele já sendo assim de idade, já sendo ali de uma idade avançada, eles já eram velhos nessa época, o seu desejo é o de continuar conquistando e vivendo as promessas de Deus. Então, a atitude de Caleb, a fala de Caleb, ela fala sobre alguém que, enquanto vive por propósitos, vive por uma missão,
vive querendo avançar e construir essa história junto com Deus. Muitas pessoas, elas vão, ao desenvolver, chegando a uma fase final de vida, a uma época final de vida, começam a acreditar ou começam a pensar que não são capazes de viver algo ainda diferente, algo bom. Começam já a viver a sua vida de uma forma como se já tivesse encerrado os ciclos, como se estivesse apenas esperando pelo fim, esperando apenas pelo tempo onde o Senhor venha os recolher. Caleb nos ensina que não, enquanto há vida, enquanto há chance, nós devemos voltar os nossos olhos ao Senhor, voltar os olhos ao Senhor e continuar alcançando as suas promessas. Enquanto o Caleb aqui entendeu que enquanto ele vive, ele tem condições de exaltar o nome de Deus, de trazer as suas promessas. E aí, isso aqui é um grande exemplo para nós, porque muitas vezes nós que somos mais jovens, somos pegos em situações de desânimo, somos pegos aí em situação de desacreditar. Quantos jovens hoje, e muitas vezes eu me incluo nisso, se veem desanimados, sem perspectiva, achando que a vida acabou, que não tem mais chance, que já era, que o tempo da visitação passou, e Deus está nos mostrando que não, o Caleb está nos ensinando que não, enquanto a vida, enquanto a oportunidade, enquanto a chance de fazer algo diferente, nós temos que nos apegar nisso, nós temos que voltar os nossos olhos ao Senhor. Então, que venha o ânimo, que venha renovo, que venha coragem sobre nós para avançarmos em tudo isso. Muitos que estão cheios de vigor e que têm a vida inteira pela frente, têm as promessas de Deus, mas acabam desanimando. Então, muitos não foram para o combate, muitos não foram nem para o combate nesse contexto aqui, mas pelo rumor da guerra. Então, estão todos com medo, estão se sentindo incapazes. Esse também é um reflexo da nossa geração. Uma geração que se sente amedrontada, que se sente incapacitada, uma geração que se sente incapaz, que se sente ali diminuída com tudo isso, com todo o contexto de vida. E aí, esqueceram que a batalha é do Senhor. Esquecem que a batalha é de Deus, não é uma batalha minha. Talvez por isso seja um fio condutor para a gente entender de onde vem muitas vezes esse sentimento de desânimo, esse sentimento de fracasso. Muitas vezes a gente entra na batalha acreditando que ela é nossa, acreditando que nós vamos vencer, que nós somos capazes, e aí a gente tenta se capacitar para isso, tenta estudar, vai fazer cursos, vai fazer um monte de coisa, você tenta encontrar capacitações para resolver a sua vida com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço. Esquece que é o Senhor quem luta as nossas batalhas, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos direciona. Eu ouso dizer que não vale a pena você querer buscar fontes ou estratégias em outros lugares sem que o Senhor tenha te direcionado. Porque talvez o Senhor esteja querendo uma direção diferente para a tua vida e você vai falhar nisso porque você não está ouvindo. E aí vai vir aquela sensação de fracasso, de incapacidade. Então, eles esqueceram, o povo desistiu de ir para a batalha porque esqueceram que a batalha era do Senhor e não deles. Esqueceram que é o Senhor que vence por eles. Então, ao invés de manter uma atitude confiante de que num Deus que é todo poderoso, uma atitude confiante nesse Deus que é poderoso para fazer tudo, vencer todas as batalhas, eles tentaram fazer isso pelas suas próprias forças. E por isso eles se sentiram tão cansados, por isso eles se sentiram tão desanimados, por isso eles se sentiram derrotados. Caleb vivia debaixo da unção de Deus e passado ali 45 anos de quando ele começou a ter um protagonismo lá no livro de Números, capítulo 13, nós vimos a primeira aparição da história nele. Ele, 45 anos depois, o seu vigor e o seu ânimo ainda eram os mesmos, porque ele vivia debaixo de unção, de capacitação de Deus. Então, nós estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje, e nós vimos aqui que Israel continua com a unção de conquista. Josué já está chegando ali ao final da sua vida, na sua última fase, já está velho, e mesmo assim continua avançando, continua conquistando. Nós vimos o quanto ele conquista. A Bíblia relata aqui sobre mais de 31 reis que ele vence, que ele batalha de maneira sobrenatural. Deus sempre à frente de tudo isso, e que automaticamente nós entendemos aqui os conceitos de dependência de Deus. Nós entendemos o quanto é bom depender do Senhor para que Ele vença as nossas batalhas que não são nossas,
Não ouse aí encarar as batalhas que você vive como se fossem suas, como se fosse uma responsabilidade sua, ou como se você tivesse capacidade de vencê-las sozinho. As batalhas, elas pertencem ao Senhor e só o Senhor pode nos fazer avançar. Só o Senhor pode nos fazer vencer essas batalhas. Então, não pense que você é capaz de vencer as suas batalhas sozinhos. Clame ao Senhor por direção, clame ao Senhor por instrução, clame ao Senhor que levante pessoas também, clame ao Senhor que levante pessoas que possam te ajudar, te conduzir a alcançar a vitória. Josué, mesmo sendo ungido por Deus, vivendo debaixo dessa unção, ele nos ensina aqui que uma liderança boa é uma liderança humilde, uma liderança justa, uma liderança que ouve ao Senhor e que faz aquilo que o seu Senhor pede, aquilo que o seu Senhor determina. Não é aquele líder que caminha segundo o seu entendimento, caminha segundo as suas vontades, caminha segundo ali o que acha ser o melhor, o que imagina ser o melhor. Josué é o contrário disso, o oposto disso. Josué é aquele que vai em nome do Senhor e que avança sempre porque está sempre debaixo de uma direção, de uma obediência, de uma fé sobrenatural. E nós terminamos o nosso estudo de hoje vendo um pouquinho sobre a vida de Caleb, sobre a sua postura, sobre sua coragem, sobre o seu exemplo. Um homem que sempre acreditou em Deus, que sempre teve a sua fé em Deus, um homem que jamais titubeou, um homem que nunca retrocedeu, um homem que é um grande exemplo, porque mesmo na sua velhice continua querendo adorar e avançar, continua querendo guerrear e continua querendo dar glória e honra ao Senhor com suas batalhas. Então, nós que somos uma geração que muitas vezes se abate muito fácil, uma geração muito frágil emocionalmente, uma geração que se envolve muito fácil com as negativas que a vida, que os nossos inimigos, que as batalhas impõem, nós devemos ter o exemplo de Caleb em nossas vidas, que mesmo aqui, chegando ao final, na sua última fase de vida, ainda quer avançar, quer lutar, quer avançar, quer conquistar mais. Não se entrega às dificuldades, não se entrega ao momento difícil, não se entrega a um diagnóstico contrário, não se entrega a uma negativa, a uma frustração. Ele continua, ele quer avançar. Então, que isso sirva para nós que estamos vivos, cheios de vigor, cheios de tempo a alcançar, cheios de promessas. A gente não vem desanimar, que Caleb seja uma inspiração para nós. Amém? Então, Deus abençoe. Chegamos aí ao final de mais um dos nossos estudos bíblicos, mais um dia na presença de Deus, mais um dia estudando e recebendo algo novo. Que Deus abençoe o seu dia. Amanhã tem mais vídeo, tem mais estudo. Compartilhe esse vídeo aí com a galera, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos aí no WhatsApp, compartilhe esse vídeo com o pessoal da sua igreja, estimule mais pessoas a ler a Bíblia conosco, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais vídeo. Que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.